Você sabe, Graça, outro dia eu dou um curso de Hannah Arendt há muitos anos. Aí a gente está estudando agora os textos que a Hannah Arendt fala sobre as questões judaicas. Chama-se Escritos Judaicos. É um livro de 800 páginas, são vários textos dela. Aí a gente escolheu lá 3 textos, assim, bem interessantes. E um texto é ela falando, chama-se Nós, os Renegados. Aí a gente escolheu lá 3 textos, assim, bem interessantes. E um texto é ela falando, chama-se Nós, os Renegados. Nós o Então, quê? Renegados não, perdão, tá aqui do meu lado, peraí, Renegados é outro texto, peraí. Nós, os refugiados, tá aqui, vou até, Refugiados. nós refugiados, tá aqui, ó. Renegados é um outro texto, vai lá, nós refugiados. Aí, começamos esse ano com a leitura desse texto, olha, e é um grupo que já está há muitos anos comigo. Assim. A gente estuda muito Hannah Arendt, o pessoal gosta muito. Aí a gente estudamos tudo que você imaginar, aí chegamos nesses textos assim judaicos. Aí a Hannah Arendt está arrepiando, assim, aquela coisa dela, assim, ela está arrebentando os judeus que se mataram antes do final da Segunda Guerra Mundial. Ela está falando de judeus do mundo inteiro, assim, na Europa, no mundo europeu. E aí tá falando sobre o otimismo judaico. Aí fala, cara, é um texto cheio de riquezas, mas ela tá metendo pau. Aí no final ela fala bem de uma série de judeus e de judias também que conseguiram estar para além do pessimismo e otimismo. Conseguiram sair desse e conseguiram, de certa maneira, entre aspas, o que eu vou falar, cagar e andar para o mundo que não os aceita, entende? Conseguiu. Então, ela vai. O que eu estou falando agora é a minha interpretação, mas ela está vendo assim que há pessoas que conseguem, num ambiente profundamente hostil, não se vender para ser assimilado, mas ao mesmo tempo não se destruir por não ser aceito. Entendeu? Cara, só que ela usa assim, é o final do texto, quando é o ápice assim, ela usa imagens tão fortes, tão bonitas. E eu li aquele texto várias vezes. Quando eu fui reler para preparar para o curso, eu entrei no texto e eu comecei a ver várias pessoas que eu conhecia, exemplos de filme e tal. Eu entrei na parada assim. Quando terminou, é um texto super árido, a gente chorando. E aí eu pensei, cara, só falei merda, porque o texto é totalmente diferente disso. Aí uma das moças falou assim: gente, mas isso é emocionante, mas eu não sei onde eu encontro isso no texto. Não tava mesmo, não, cara. Era eu empolgado, né? Feliz. Você melhora os textos todos. Você reescreve. É maravilhoso, eu adoro. Que viagem, né, Solanginha? Que viagem, cara. Agora, é uma coisa, agora você falou de judeu, eu me lembrei, quando eu terminei de ler todo o texto, aí eu fui ver um pouco mais sobre Abraão, sobre não sei o que, sei o que, sei o que, me lembrei uma piadinha judaica que tem o seguinte, o pai judeu vira pro filhinho e fala assim, pula, meu filho, que eu seguro. Aí o menininho pula, se esbarra, cai no chão, se machuca todo. Isso para você não confiar nunca em ninguém. Caraca. É isso, Deus, entende? Faz isso com Isaac, faz isso com Jesus, faz isso com o tal deles. Você tá certa. Muito bom, Tia Graça. Mas, ó, hoje a gente vai começar, então, propriamente o texto, né? Então, vamos devagar, vocês vão ver que tem muita coisa boa. O que vou tentar mostrar aqui, mais do que a literalidade do texto, é como que hoje se estuda esses textos. Como que a gente suspeita hoje desses sentidos simplistas do texto, dos textos em geral, entende? Como que um texto tem muitas camadas de significação.
E que a gente nunca lê partindo do zero. Nem um texto, nem tem nem bula de remédio, ninguém parte do zero. A gente sempre parte de um conjunto de condicionamentos culturais, históricos, linguísticos, afetivos, a gente sempre parte. E os textos que a gente lê, por sua vez, eles também estão repletos de condicionamento, entende? Então, é uma arte difícil ler. Como diz um autor alemão, Gadamer, ele dizia que soletrar é para todo mundo, ler é para os raros. Entendeu? A gente consegue soletrar um texto, a gente consegue. Mas ler é raro. Entendeu? Porque são muitas camadas de significação. Porque a gente tem que ter uma espécie de expertise mesmo. A gente tem que ter uma malandragem na hora da leitura. E que a gente vai pegando com o tempo, né, quando a gente cai, não está entendendo nada, ou acha que está entendendo, e depois a gente participa de uma roda de conversa e percebe que a gente não entendeu quase nada, né? Então é difícil ler. Difícil. Difícil ler no sentido de entrar, da entrada. Há um capítulo do livro Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, de graça, você estudou comigo há muitos anos, se lembra? A gente leu, esse texto a gente leu. É um capítulo chamado Do Ler e do Escrever, exatamente sobre esse tema. Não sei se você se lembra, Tia Graça. E o Nietzsche diz, ele diz exatamente, deixa eu ver, acho que está aqui na minha frente o texto, cadê? Está aqui, vou ler para vocês. Está aqui, ó, na minha frente. Vou ler para vocês acharem que eu não estou mentindo. Eu só minto um pouco, mas nada demais também. Então, olha só essa passagem. Olha que passagem linda. Ó, de tudo que se escreve, aprecio somente o que alguém escreve com seu próprio sangue. Escreve com sangue e saberás que sangue é espírito. Não é fácil compreender o sangue alheio. Ó, não é fácil compreender o sangue alheio. Odeio todos os que escrevem e leem com preguiça. Aquele que conhece o leitor, nada faz pelo leitor. Mais um século de leitores e o espírito sairá fedendo. Essa é uma passagem muito conhecida. Escreve com sangue e verás que sangue é espírito. Sabe? Os textos sagrados, ou não sagrados, poesia, são textos com sangue. Entende? Tem muito sangue ali. É difícil compreender sangue alheio, é isso que o texto está dizendo. É difícil a gente se contaminar com aquela alteridade. É difícil se deixar tomar, mesclar e conduzir pela alteridade, pelo outro. É muito difícil. Geralmente, a gente não lê o texto. Geralmente, a gente impõe uma medida prévia ao texto. E o texto não nos diz nada, ele só confirma o que a gente já sabia. O texto não nos provoca, entende? E textos religiosos que a gente foi doutrinado desde criancinha, as coisas pioram, porque a gente acha que já sabe. Né? Vários textos da Bíblia que são extremamente problemáticos, mas não é umzinho, não. 1 bilhão de textos da Bíblia são problemáticos, porque desconstroem o que a gente aprendeu. Mas a gente chega lá e a fórceps faz o texto falar o que a gente já sabia. Entende? E quando eu vejo pastores pregando, dá vontade de rir. Ele pega uma passagem aqui, Paulo, a outra, Jeremias, a outra, Gênesis, a outra, Mateus. Aí no final ele fala o que a doutrina já tinha dito. Entende? Ele não se contaminou com sangue alheio. Ele não tomou uma porrada do texto, entende? Aquilo não mexeu com ele, né? É a mesma coisa quem vê filme para fazer análise crítica de fora. E às vezes você vai ver filme e o filme te atravessa e você fica uma semana, sei, extremamente mexida por causa de um filme que você viu lá. Eu me lembro até hoje os filmes que eu vi que fizeram isso comigo. Sei de cabeça, tem que dizer aqui de cabeça. Você fica uma semana com aquele negócio dando uma porrada em você. E você não sabendo sequer elaborar o que aconteceu com você. Entende? Agora, imagina o que é você estudar textos do século VI anticristo, sétimo anticristo, oitavo anticristo, terceiro anticristo, primeiro século da era cristã, segundo século, são esses séculos da Bíblia, entende?
quantidade de elementos, a quantidade de sangue alheio, entendeu? E geralmente a gente lê para confirmar o que já sabia, né? A Alexandre, titia... Oi, fala, meu amigo. em cima disso aí, uma dúvida oportuna que eu estou tendo aqui, sobre essa questão de entrar nos textos. Você pega o texto dos evangelhos em relação a Jesus, comendo com puta, como é que a igreja não consegue enxergar a cena, vamos dizer assim, completamente despudorada desses textos, sabe? E como é que consegue ainda assim manter tanto preconceito? O que que acontece na mente do religioso para não perceber, ou seja, a gravidade de um texto como esse? Ele comia com puta. Você está falando de leitor, eu estou tentando entender. É exatamente esse é o problema do conceito de imagem, que a gente começou a ver da última vez. Imagem, no universo bíblico, tem dois grandes significados. Pelo menos a escrita grega, né, no Segundo Testamento, nos dá esses sinais. O primeiro deles é a palavra eidolon, ídolo. O segundo deles é eikon, ícone. É a mesma palavra em latim, imago, imagem. Dois significados completamente opostos. Então, há uma imagem que encarcera e uma imagem que nos leva ao excesso, algo que transborda. A questão, a Bíblia inteira, ela também se desconstrói, né? Eu passei um livro para a Gabi, que a gente ainda vai estudar, do Juan Antônio Estrada, e ele mostra uma coisa bem básica, hoje é quase que lugar comum. Se você pegar certos textos de Levítico, Deuteronômio, aí Números, aí depois você pega o profeta lá, qualquer profeta, Joel, profeta Jeremias, você percebe que, às vezes, a mesma temática ela vai ser desconstruída no interior da Bíblia. Porque os autores vão identificar que aquela imagem que sinaliza uma experiência subjacente do mistério de Deus, de Yahvé, como quiser falar, ela não dá mais conta. E talvez não tenha dado conta sequer naquele momento que foi escrito, entende? Então, eles percebem que aquela imagem virou um ídolo. Então, já se desconstrói. Vou citar um caso. Um amigo meu, agora da UERJ, vai publicar um livro chamado Todo o Poder aos Sodomitas. E a primeira parte do livro, eu fiz até a orelha do livro, é sobre uma análise crítica da história da interpretação de Sodoma e Gomorra. Esse meu amigo é gay. É casado com o professor da UFRJ, que também é meu amigo. Então ele pega, é muito interessante o trabalho dele, minucioso, várias interpretações ao longo dos séculos, para construir essa ideia de sodomita como o viado, o gay, a bicha. Cara, você percebe como aquilo é uma construção. Só que ele diz uma coisa óbvia, quando você pega o mundo bíblico, livro de Ezequiel, por exemplo, ele interpreta, a Bíblia interpreta de diversas maneiras Sodoma e Gomorra. Nenhuma delas tem a ver com homoafetividade, nenhuma. Porque o que está em jogo ali, mitologicamente falando, são pessoas que estupraram anjos. O nefilismo. Alguém já estuprou um anjo aqui? Eu sei. Eu nunca fui. Eu sou um anjo. Minha esposa, ela me estuprou, mas pelo menos ela pode tirar onda que teve caso com anjo. Isso eu acho que ela pode, entendeu? Mas nefilismo, não. Vocês conhecem alguém? Pô, fulano agora foi preso, estuprou um anjo. Hã? Cara, e o que diz lá o texto de Ezequiel? O pecado de Sodoma e Gomorra é a falta de hospitalidade. Estou falando de uma das interpretações. São 5 grandes interpretações do interior do texto, do interior do cânone bíblico, entende? Judaico, a gente está falando de judaico, porque no Segundo Testamento também tem referência a Sodoma e Gomorra, inclusive Jesus. Então, quando você olha isso, você fala assim, peraí, por que essas pessoas no interior dessa tradição, elas voltaram àquela história e deram uma interpretação nova? Porque elas estão desconstruindo essas calcificações, essas imagens que se tornam ídolos. Então, o que eu vou tentar mostrar ao longo desse nosso estudo é como existem. Aqui eu estou falando de 2 básicas, são zilhões, mas no conceito de imagem, que é o conceito que nos interessa aqui, há basicamente, mas não tão somente, 2
dois comportamentos básicos, dois modos de ser básicos em relação à maneira como a gente tem de elaborar a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa relação viva de encontro com o sagrado, com o mistério. Há dois horizontes possíveis. Um, elaborar através de imagens que engarrafem aquela experiência. Pode ser extremamente convincente, mas aquilo aí nem engarrafou. E há uma outra que está muito mais próximo da arte, não é à toa que a gente fala em iconografia na arte. Eikon é a mesma palavra bíblica, ícone. É ícone. Uma pintura é um ícone, não é um ídolo. Uma escultura é um ícone, não é um ídolo. É assim que se fala. Assim que se fala nas artes. Então, tem uma proximidade entre essa segunda forma de elaborar as nossas experiências de espiritualidade, de fé, e a arte, as imagens artísticas, porque são criações nossas. E criações localizadas, ou seja, não são universais. Elas nasceram num lugar, num tempo. Aquele termo tem 1000 significados naquele contexto histórico. Entende? 1000 significados que às vezes a gente sobrevoa. E é claro que ler isso, ler os ícones, supõe, sabe, uma arte de você entrar em contato com aquele sangue alheio ali. É difícil ler aquele negócio ali e transpor para o nosso horizonte de compreensão, para novas imagens. Ué, quando o Edson é rei de fazer isso, né? Isso é difícil ser feito, tá? Geralmente a gente lê lá 2 livrinhos e aplica lá o que um autor diz, e numa pregação, fingindo que é erudita, a gente chega a uma conclusão para todo mundo gostar. Não, não, não. O Edson tem um poder de inventividade dos símbolos, sabe? Ele vai trazendo um símbolo, ele vai puxando outros, outros, outros. Você fala, ué, mas isso aí não existia no mundo bíblico. Claro que não. Mas ler é isso. Ler é você se contaminar com sangue alheio, mas é o teu sangue que se junta a outro sangue. E você vai trabalhar isso no século XXI, 2023, com imagens que são propriamente nossas e que não estão no universo bíblico, né? Qualquer mensagem aí de domingo, se a pessoa quiser contextualizar e falar da vida concreta das pessoas, vai falar de pagar conta no Itaú. Isso existia no mundo bíblico? Alguém foi ao Itaú, né? Eu não fui, né? Eu não fui. Os personagens não foram. Eu é que vou, né? Nessa merda. Eu é que vou nessa merda pagar minhas continhas, né? Ou no aplicativo. Mas da Bíblia tem aplicativo? Claro que não. Mas é um problema falar em aplicativo? Também não é. Mas qual é a medida? Eu posso falar qualquer coisa? Como é que eu entro naquele sangue alheio e trago esse sangue alheio para o meu sangue? Entende? Sem que eu desrespeite o sangue alheio e sem que o sangue alheio elimine o meu sangue. Então, essa relação é que está em jogo nesse texto, nesse livro e nesse texto que a gente está estudando. Entendeu? Ou seja, a gente vai trazer o outro para um lugar que não é do outro, mas no que significa a gente vai eliminar o lugar do outro. Mas ao trazer o outro para o nosso lugar, não significa que a gente vai eliminar o nosso lugar. Por isso, novas imagens são criadas. O problema é a pretensão dessas imagens, elas darem conta de maneira cabal daquela experiência, e não dão. Como diz um autor francês, Jean-Luc Marion, ele diz que a grandeza do ídolo é ele morrer na sua transcendência. A grandeza do ícone é ele morrer na sua transcendência, ou seja, ele aponta para algo que o extravasa, e ele morre à medida que transcende a si mesmo, entende? Por isso, há uma frase muito conhecida, muito, a gente aqui não é oriental, uma pena, mas é uma frase zen budista, não sei se vocês conhecem, não é bem uma frase, faz parte de um koan. Um koan é quase como uma parábola, uma espécie de enigma, uma parábola, como os zen budistas eles gostam de conceber. E esse koan diz o seguinte: o mestre aponta para a lua, o discípulo pode olhar o dedo e ver o dedo, ou olhar o dedo e ver a lua. Entendeu? Isso não é pouca coisa que eu estou dizendo, não. Isso é coisa pra cacete. A gente lê a Bíblia e a gente está olhando o dedo, não a lua. Porque a gente é refém das imagens.
todas essas imagens, elas nos foram passadas a partir de uma tradição de interpretação das imagens. Então, ainda tem esse conjunto de dedos ao longo do tempo. Não um dedo, são vários dedos, que são a própria tradição. E a gente fica preso nos dedos. É isso que esse autor está falando. Ele começa esse texto dizendo o seguinte, olha, vamos lá. Ele fala assim, a gente tem que ter uma visão cristã lá dos textos bíblicos. Claro que cristã aqui, ele está se referindo à pessoa de Jesus de Nazaré. Ele não está pensando a tradição eclesiástica que segue Jesus de Nazaré. Então ele está falando, olha, a minha interpretação aqui quer ser verdadeiramente cristã, né? Foi o que a tia Graça falou aí no início do nosso encontro. Só que ele diz uma coisa, isso aí tem que ter um esforço desgraçado. Oi, fala, Gabi, você ia falar? Ô, Alexandre, você acha que Jesus pode ser um dedo apontando a lua? Gabi, cara, sua fala é foda. Desculpa, o português está gravando, né? A sua fala é muito boa. Porque é assim que Paulo, você que gosta de Paulo, ó, me lembrei agora. É assim que Paulo vê Jesus. Ele chama Jesus de ícone do Pai. Não, perdão, ícone de Deus. A gente traduz, claro, por imagem de Deus. Não, ele diz que o Filho é o ícone do Pai. Ícone, Gabi. Entende? É claro que ele está nessa compreensão relacional, que mostra que Jesus é o Filho na relação com o Pai. Então, ele é o ícone. Ó. Mas o cristianismo anulou essa imagem, né? É como se o Cristo fizesse, vamos dizer, propaganda, entre aspas, de si mesmo, não é? Encerrasse a mensagem em si mesmo. Você está totalmente certo. Jesus não fez isso, mas a religião cristã fez, não é? Aí, Gabi, a nossa pergunta é, de onde veio a construção dessa imagem? Aí, é isso que a gente está estudando aqui. Eu posso te dar uma resposta muito plausível. É que o cristianismo ele foi minoria política e sociológica até o século IV. Então, a autoafirmação do cristianismo dependeu de a afirmação de Jesus como uma espécie de divindade humanizada superior a todas as outras divindades que são ídolos. As outras são ídolos. Jesus ele é o próprio Deus. E todo o combate, por isso que até início do século V, quer dizer, até o cristianismo se estabelecer, né, no que vai ser a Europa depois da crise do Império Romano, quando o Império Romano ele se esgarça, ele é destruído. Porra, eu não vou falar os povos, mas são vários povos que foram dominados 8 séculos antes, sobretudo povos de raiz indo-germânica. Quando ele é destruído, até ele ser destruído, todos os principais escritos e autores da tradição cristã, eles escrevem textos contra hereges ou contra pagãos. O subtítulo do livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que é o livro lá de maturidade mesmo, é contra os pagãos. Então, só esse tem vários livros, século III, contra os pagãos. Por que será? Entende? Então, heresia e paganismo, que abarcam tudo o que o cristianismo diz que é diferente dele, pressupõe um Jesus que mostra que todas as outras divindades são divindades falsas, são ídolos. Então, você tem a chamada iconoclastia cristã, que não tem a ver com ícone, tem a ver com anti-idolatria. Entende? Então, o que você está dizendo tem um contexto específico. Agora, esse contexto específico deixou de lado o que eu acabei de falar de Paulo. Paulo vê Jesus como ícone de Deus, ícone do Pai, como ele também fala. O próprio Jesus dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele interpreta a si mesmo como ícone do reino. Ele é ícone do reino. Ele se vê apontando para a presença daquilo que o transcende, que é o reino. Só o evangelho de João, que tem um contexto muito específico.
Jesus, vez por outra, ele é o objeto da sua própria fala. Nos outros contextos, Jesus não é objeto da sua fala. Então, olha a construção de imagens, Gabi. Há muitas imagens ali. A questão é que a gente tem que ter uma capacidade de ler isso, sabe? Uma capacidade crítica e, ao mesmo tempo, sabendo que toda imagem religiosa, vamos chamar de religiosa, nasce de uma experiência do mistério. Foi isso que a gente viu na semana passada. Ou seja, na matriz das imagens religiosas, está aquilo que não será nunca dito. Poderá ser acenado, mas nunca, jamais será capturado. Quando a gente for estudar o livro que eu propus aqui da gente estudar, né, os ícones do mistério, do Panikkar, um cara que morou na Índia, um teólogo e filósofo cristão, católico, top de linha, que morou no Oriente, então ele consegue dialogar com o Oriente como ninguém. Quando ele for para a tradição judaico-cristã e falar dos ícones do mistério, ele vai dizer toda teologia é somente ícone. E ele dá 500 mil exemplos, e ele tem uma espiritualidade bonita, e no texto dele você nota que as palavras não dão conta da experiência, é muito interessante. O próprio texto faz com que você entre em contato com alguma coisa e fala, ué, tem alguma coisa a mais aqui, tem um substrato que eu não consigo atingir meramente por causa das palavras. Isso é o dedo apontando e a gente transcendendo o dedo, entende? Então, o que você falou dificilmente você pega hoje um teólogo sério que diga a mensagem de Jesus é o próprio Jesus. Não. Paulo fez muitas vezes isso com Jesus, por causa de um outro contexto. Entretanto, o próprio Paulo interpreta Jesus como ícone de Deus. Entende? Até Paulo percebeu que Jesus é alguém que aponta para um mistério que não se esgota nele, o que não significa que ele não faça parte do mistério. Tem um autor muito conhecido católico, que até é meio ortodoxo, mas muito, muito importante. Chama-se Hans Urs von Balthasar, de língua alemã. Hans Urs von Balthasar. E ele diz que Jesus está mergulhado no mistério que o faz falar e para o qual ele vive. Mistério. Entende? Isso é importante ser dito. Mistério. Que não é um conceito limite, não significa que aonde eu não consigo mais chegar é que é mistério. Não, não, não. E o nome isso é outra coisa. Deixa para lá, a gente fala um dia. Mistério é algo que eu experimento, mas eu posso dizer, e eu não esgoto. Ou seja, como diz um autor que esse cara vai citar aqui, o Queiruga vai citar, chama-se Paul Ricoeur. É um filósofo protestante do século XX, morreu no século XXI, inicinho. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que o inefável pode ser dito, mas jamais esgotado. O inefável pode ser dito, mas jamais esgotado. Vamos traduzir. O mistério pode ser dito, mas jamais capturado. Entende? A gente está falando disso. Alexandre, Agora, a gente... Oi, fala, não, pode Samuel. concluir, desculpa. Depois Não, eu. vai lá, não tem problema não. Desculpa, acabei atrapalhando teu raciocínio aí. Eu costumo sair com o Alexandre, gente. Como a gente está um tempo sem se ver, Alexandre, eu vou juntando as minhas dúvidas e eu não sei quando a gente vai se ver e eu vou julgando aqui, cara. Vou problematizar uma questão aí em cima disso, porque eu vi você falando da questão do Edson e, segundo eu estou entendendo, enaltecendo muito a questão dessa interpretação que diz sobre o texto, aquilo que o que me toca nele, eu vou criando a partir do que me toca e vou falando, isso vai gerando outras possibilidades, é muito lindo isso. Se eu estou entendendo, é o que Humberto Eco vai chamar no Interpretação e Superinterpretação de intentio lectoris, né? Ou seja, a intenção do leitor lendo o texto, é o que sobressai. Tem o intentio autoris, que é o que os exegetas gostam, de tentar descobrir a intenção do autor, e a intentio operis, né? Que é a intenção da obra, né? Que tem uma natureza, um contexto histórico, e aí você vai fazendo essas questões. A minha crise, Alexandre, e posso dizer que
Porque tudo que a gente está falando de Jesus, de alguma maneira, é uma alegoria, né? Hoje, os estudos acerca do Jesus históricos defendem que ele era um libertador político. A maioria dos caras estão caminhando nessa linha. Inclusive, o texto sobre a cruz de Jesus, rei dos judeus, era uma provocação do Império Romano a todo judeu que se engraçasse a tentar uma revolução. Olha, o que que acontece? Ó? A minha dúvida é a seguinte, e de alguma maneira é uma provocação, mas muito sincera, que é o que tem me trazido muito incômodo ultimamente. A gente fazer essa interpretação, esse jogo interpretativo intention lecture, arrancar do texto, ou seja, aquilo que entendemos como pressuposto, no nosso caso aqui, o filtro dos direitos humanos, não dá aos conservadores fundamentalistas o direito de fazer a mesma coisa, mas em cima da perspectiva que eles têm de vida. Ou seja, a gente interpreta o texto usando como filtro os nossos pressupostos, que são apenas uma bolinha da cor diferente do outro que interpreta de modo diferente usando os pressupostos dele. Porque, sinceramente, o que a gente interpreta de Jesus de modo libertador, em contextos tradicionais, eu no interior presencio isso muito, fazem do mesmo modo, mas de maneira muito mais fechada, opressora. Ou seja, a gente só não está fazendo a mesma coisa que eles fazem, mas ao invés, lógico que usando o filtro dos direitos humanos, mas se a gente pode tirar do texto o que a gente quiser tirar, eles também podem. O que você me fala disso, Alexandre? Desculpa a provocação da pergunta, mas é muito sincero, viu? Tem diferenças aqui desse autor e de outras pessoas que leem textos religiosos. Vou usar dois exemplos aqui. O primeiro é um exemplo que eu aprendi com um índio. Em fevereiro de 2020, antes da pandemia, eu, eu coordenei um evento em São Paulo sobre o corpo. E eram profissionais de várias áreas que trabalhavam o corpo e compreendiam o corpo de maneiras muito diversas. Eu dei a palestra final desse evento, mas coordenei todas as mesas. Teve uma mesa que era uma índia, que levou o tio dela, que era raizeiro. Raizeiros são pessoas muito específicas, de várias etnias, no Brasil, na América inteira tem, que eles aprendem uma sabedoria ancestral e oral, e é muito interessante. Não é qualquer um que pode aprender, não é porque não seja democrático, é porque não consegue. E, geralmente, o pajé ou alguém mais velho, ele identifica a pessoa. E a pessoa mais velha, ela vai passando aquela sabedoria ali e tal. Esse cara é conhecido, com quem eu tive, foi um dos maiores, é considerado um dos maiores raizeiros do Brasil. Então, eu vi vídeos do cara, eu fiquei muito impressionado. E o que o cara fazia? O pajé ia lá e se consultava com os ancestrais, com os mortos, que são vivos lá. E falava, olha, tal doença, por exemplo, uma delas era câncer, o ancestral está dizendo que tem solução. Então você pode ir lá à floresta e conversar com as plantas, as folhas, e fazer uma espécie de suco de várias plantas e levar para a pessoa, que a pessoa ia se curar. Então ninguém me contou, eu vi os vídeos. Só que eu o chamei para falar. E todo mundo, cara, ficou muito impressionado, cara, porque ele vai à floresta, ele começa a falar coisas, e as plantas, as folhas vão respondendo, são 1000 sinais. E ele sabe o que significam os sinais. E ele tem uma estratégia de mexer com a mão, assim, ele tem uma pegada que ele sente no toque da raiz. A raiz vai dizendo para ele a proporção que ele tem que misturar para fazer aquela solução para curar a pessoa. E aí, perguntaram assim se ele passava aquilo para as pessoas. E ele falou: olha, muito homem branco pede para eu passar. E também índios de outras tribos. E ele disse assim: eu posso passar, mas vocês não conseguem aprender. Eu passo, mas não se aprende. E ele usou uma expressão muito legal. É só quem mora
só quem mora nesse lugar que eu moro, que não é a tribo. Porque quase ninguém da tribo também pode aprender. É que consegue aprender. E aí sim ele passa e a pessoa aprende. Então ele diz que para identificar é uma coisa rara. Agora, olha a expressão que ele usou. Só quem mora nesse lugar que eu moro. O pajé não sabe. Entende? O pajé sabe muita coisa, mas o pajé não sabe. Vou citar então uma outra história taoísta. Não sei se eu já citei aqui. Essa história é muito famosa. É do cara, o segundo cara mais famoso do taoísmo chama-se Xuanzhu ou Xuanzé. E diz a história muito conhecida que Xuanzé, certa vez, estava caminhando na beira de um rio, Rio Hao, e tinha um amigo dele, Rio Tzu, que falava com ele, caramba, conversava com ele. Aí ele olhou para o lado, ele é um sábio, e percebeu que um peixe pulou e apontou, ah lá, Rio Tzu, como o peixe está alegre. E o Rio Tzu falou assim, Xuanzhu, desde o momento que você não é peixe, como é que você sabe que ele está alegre? Aí o Xuanzhu respondeu, mas desde o momento que você não é eu, como é que você sabe que eu não sei que o peixe está alegre? Aí o Rio Tzu replicou, e desde que você não é eu, como é que você sabe que eu não sei que você não sabe que o peixe está alegre? Ele falou, oh, para. Se a gente ficar assim, a gente vai ficar ao infinito. Vamos voltar para a primeira pergunta. Você disse para mim, Xuanzhu, como é que você sabe que o peixe está alegre? Então você já sabe que eu sei que o peixe está alegre. Eu sei. Porque eu e ele caminhamos ao longo do mesmo rio. Entende o que eu quero dizer? Esse lugar que o índio estava falando, esse caminhar em meio ao mesmo elemento que é o rio, é algo imprescindível para a gente compreender textos em geral, sobretudo textos religiosos, mas é imprescindível. Ou seja, um texto não se reduz à minha subjetividade. A minha subjetividade não é aniquilada porque eu entrei num texto. Mas existe alguma coisa que é do nível dessa palavra que a gente usa no cotidiano, mas que ela é extremamente importante, que é a palavra experiência. Experiência é uma palavra que tem muita história, tá? Ela etimologicamente tem várias possibilidades de você compreendê-la. Eu vou dar só uma, que é uma que o Leonardo Boff também usa. Eu gosto de usar várias, mas eu gosto dessa que ele usa. Experiência significa relacionar-se com o que nós não somos, encontrar-se com quem nós não somos, transformar quem nós somos para ser quem nós somos. Vou repetir. Relacionar-se com quem nós não somos. Em relação com a criança. Entende? Encontrar-se com quem nós não somos. Ou seja, não é dominar, é encontrar. Relação de encontro. Não é de posse. Depois, transformar-se. Ou seja, é uma relação que implica integralmente quem eu sou. Agora vem a última questão. Para eu ser quem eu sou, para nós sermos quem nós somos. Ou seja, na experiência, você tem uma relação de encontro que implica uma transformação da totalidade de quem a gente é, para ser quem a gente é. Então, experiência, ela nunca é do âmbito do meu interior, lá só dentro de mim. Ela nunca é do âmbito lá só do exterior, ela é do âmbito da relação. Entende? Então, ler um texto, contaminar-se com sangue alheio, é fazer a experiência. O Xuanzhu, ele fez a experiência do rio, onde ele e o peixe estavam. Então ele estava com o peixe, no mesmo lugar onde o peixe nada e ele caminha. Por mais que ele não seja peixe, ele se encontrou com o peixe, numa caminhada relacional. Deixou de ser humano? Não. Mas a relação com aquele elemento que é o rio, a relação com aquele peixe no rio, implicou quem ele era. E nesse sentido ele sabe, o peixe está alegre, está triste não. Então, existem conhecimentos que eles são do âmbito experiencial, o que não significa irracional, nada disso. Eles implicam uma relação de encontro, de transformação mediante o encontro. Por isso é que a experiência da fé,
A experiência da espiritualidade, a experiência da mística. É sempre experiência, antes de ser elaboração discursiva. Por isso é que Kierkegaard, escrevendo o famoso livro dele, Temor e Tremor, ele coloca ele abre o livro dizendo, olha, a gente está num tempo muito estranho. As pessoas dizem, tenho fé hoje, e amanhã elas já são sábias. Aí ele diz, sou do tempo em que a fé era uma tarefa para a vida inteira. Olha, é uma experiência de vida inteira. Experiência. Né? Experiência em alemão vem do verbo fahren, que é viajar. Ó. Erfahrung é a palavra em alemão, é viajando. Em viagem, melhor dizendo. Experiência é sempre viagem relacional de encontro. Aí esse cara diz o seguinte, o Kierkegaard. Eu imagino um homem experiente na fé, ó. Lendo, depois de muitos anos, o sacrifício de Isaac. Exatamente o texto que a gente está tentando introduzir hoje, né? É o que vai dizer o Andrés Torres Queiruga. É sobre essa passagem do livro de Gênesis. E Abraão indo com seu filho imolá-lo por causa de Deus. E aí ele diz o seguinte, o que este velho homem vê, que nenhum outro homem vê, a não ser que seja experiente na fé. Ó, experiência na fé. Ou seja, quando ele lê o texto, é isso que ele está querendo dizer. O que ele vê? Ele vê o que os outros não veem. E aí ele conta, olha só que coisa louca, ele conta 4 versões do Abraão indo com Isaac imolar o filho. Entende? 4 versões para dizer como que aquele homem, repleto de experiência, conseguiu entrar naquele texto e ver o que não se vê. Vou traduzir essas 4 histórias, tá? Porque tem muito detalhe. Cada uma é uma coisa. Mas ele percebe uma coisa que esse velho vê. A angústia de Abraão. O drama de Abraão. E diferentemente do que um pregadorzinho, ele fala isso, um pregadorzinho. Esses pregadorzinhos aí ficam falando, Deus foi testar Abraão para dizer se ele ama mais a Deus do que o filho. Que é o que esse cara vai falar aqui. Falam, que isso é ridículo. Essa imagem divina que tá na Bíblia. Essa imagem divina não pode ser levada a sério, ela é ridícula. Ela é um Deus que deu um filho para Sara em idade avançada, aí chega lá de sacanagem e fala assim, vou matar esse maluco aí para dizer que você me ama mais que ele. Então, de um sadismo, é um terrorismo. É o que vai aparecer aqui nesse cara. Só que o Kierkegaard diz, não. As pessoas interpretam esse texto como uma avaliação moral por parte de Deus. Ou seja, quero saber se o Samuel ama mais a mim, Deus, do que a filha, a esposa, a mãe. Ele fala assim, o quê? A moral avalia a fé? Só quem não é experiente na fé acha que a moral avalia a fé. E ele diz, nada disso. O homem experiente na fé, ele vê exatamente o que não se vê. Que a fé é drama, que a fé angustia, que a fé entra em conflito, que a fé desconstrói a imagem de um Deus justo à medida que a gente se vê tendo que entregar um filho, que é o máximo da injustiça. A fé entra em conflito com isso. O Deus moral não é o Deus da fé. É isso que Kierkegaard está dizendo. Olha que loucura que eu estou falando. Estou falando de um cara que é considerado o fodão da parada. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque existe uma outra forma de conhecimento que não é nem interno nem externo, é experiencial. Entendeu? Então, ler um texto bíblico, eu leio o texto bíblico quase todo dia. Mas a imagem que vem na nossa elaboração linguística, a Bíblia é elaboração linguística de quê? De experiência de fé. A experiência ela não se esgota na imagem. Agora, a gente tem que criticar as imagens a partir da experiência. A gente retroalimenta a experiência através do texto, mas às vezes a gente mata a experiência em nome do texto, entendeu?
É esse jogo que vai tá em questão nesse livro que a gente está lendo. Tua resposta. Ô, Alexandre, eu não sei, o autor não aborda a questão, mas na época de Abraão, o sacrifício humano era praxe, né? Não era comum? Era. Então, quando Abraão tem esse insight de substituir o sacrifício humano pelo animal, pelo sacrifício do cordeiro, né? Não apareceu um cordeiro que foi sacrificado? Então, foi um Apareceu. avanço, foi um salto que o Abraão conseguiu dar naquele momento. Eu não vi o autor fazendo esse tipo de consideração, não é? O Você, Abraão deu um salto. Ele substituiu o sacrifício humano pelo animal naquele momento. você tá certa, Gabi. Ele cita um autor na nota de rodapé, que é um historiador da religião judaica, que ele cita isso no livro que ele está citando ali. Ele não trabalha, mas esse autor chama-se Gerhard von Rad. Ele cita esse cara várias vezes. Esse autor trabalha isso, os sacrifícios humanos naquele período e como que o Eu acho judaísmo que ele muda. O Newton Bonda escreveu sobre isso, né? O Newton Bond Newton escreveu Bonda, sobre isso. o rabino. Então, É, e teve um teólogo protestante, o Milton Schwantz, que deu aula no Bennett, e agora eu não sei, eu conheci, sabe? eu conheci. Ele deu uma palestra que eu estava presente, onde ele falava, ele fazia uma reavaliação desse texto, assim, falando sobre essa mudança, né? Essa mudança. No momento da imolação, surge a suspensão do sacrifício humano. Ele falava isso, com outras palavras, né? Então, tem tudo isso. Mas esse autor está querendo dizer o seguinte: tem, um, tem uma maneira da gente ler textos religiosos e não religiosos também, que está entre dois extremos. O primeiro extremo é o objetivismo. A gente olhar o texto e falar assim, o texto diz isso que literalmente ele diz. Então, se está falando que Abraão foi lá matar Isaac, então isso é um dado histórico, isso é um fato. Então, tem toda essa maneira da onde vem os fundamentalismos em geral, o literalismo. O outro lado é o subjetivismo. Vai falar assim, não, o que importa é o meu eu, sou eu e tal. E ele está dizendo assim, não, não, tem uma outra possibilidade. É possível ler os textos a partir de um outro lugar que não caia nesses dois extremos. Até porque, quando a gente acha que é a gente que está interpretando, a gente está dentro de uma tradição. Essa tradição está nos conduzindo na maior parte das interpretações. Então, a gente nunca interpreta do nada. A gente nunca interpreta sem esteios. A gente nunca interpreta sem história. A gente está sempre sendo condicionado por uma tradição. O problema é que a gente vai ler os textos a partir dessa nossa tradição, do nosso tempo, do nosso lugar, e a gente vai se relacionar com um conjunto de textos que nada tem a ver com o nosso tempo, com a nossa tradição, com o nosso lugar. Por mais que a gente fale assim, a gente está numa tradição judaico-cristã, mas também é greco-romana. Também tem elementos africanos, no caso do Brasil, e ameríndios, indígenas no Brasil. Na verdade, a gente está numa amálgama de tradições. Então, por mais que a gente... Interessante. Oi, Não, é fala, porque Samuel. você está falando essa coisa, eu estou lembrando de uma vez que o Oswaldo, lá professor da Unida, exegeta, perguntou para o Edson, numa palestra que o Edson estava dando, se ele estava falando como professor, como pastor ou como exegeta. Aí o Edson respondeu, eu estou falando como tudo. Em casa eu sou pai, com a minha esposa eu sou marido, na igreja eu sou pastor, aqui eu sou professor. Aí ele cita o Roger Bastide, eu sou mil possíveis em mim. Então é isso, né, bicho? É esse emaranhado de possibilidades infinitas que compõe tudo, né? Sim, o que eu acho importante, assim, o que eu acho importante é a gente perceber exatamente o exemplo que eu dei chinês e do índio. A gente tem que se colocar nesse elemento, que é no caso do texto bíblico, é o elemento da fé. No caso lá da história chinesa, é o rio. No caso lá do índio, é aquele lugar que é o lugar que possibilita falar com as plantas e ouvir as plantas e entender as respostas. Se a gente não se colocar nesse lugar que é feito de experiência, a gente vai ler o texto ou bem de fora
do texto, achando que a gente tem que aderir ao texto, que ele é uma verdade indiscutível, ou a gente vai se colocar num lugar onde o texto se adequa a nós. O que há nessas relações é sempre um círculo, entende? É uma relação de inesgotabilidade. Quanto mais eu me movo no rio, mais eu conheço os peixes que se movem no rio e me conheço movendo-me no rio. Mas é assim, é uma relação circular, entende? Então, a experiência, ela funda um conhecimento da ordem circular, não da ordem linear, entende? Por isso que, na fé, é óbvio que você tem a materialidade do texto. É óbvio, ele vai dizer isso. É óbvio que com os estudos de história, você sabe que muitas coisas que foram ditas na Bíblia aconteceram como dado histórico, como fato histórico. Mas ele vai dizer, é óbvio que aquilo está dizendo, aqueles fatos estão sendo lidos a partir de uma experiência comunitária de fé. E ser comunitário de fé e a experiência, aqueles fatos, eles não estão sendo explicados, eles estão sendo significados. Então, o que está em jogo ao narrar os fatos não é explicar os fatos, é descrever em imagens que nascem de relações com fatos históricos, e às vezes não são históricos, como, por exemplo, no Apocalipse, né? Se você tem uma menção indireta à história, o que está em jogo ali é uma simbólica muito diferente. O que é mais importante é você experimentar aquele lugar onde aquele significado está nascendo. Mas nasceu com aquela imagem. Pô, mas é maravilhoso. E a gente vai saber, pô, existiu. Mas essa imagem para a gente já tem outros contornos, outros significados. Não servem mais para a gente. Não servem. Não quer dizer que estavam erradas. Não, podem ter sido maravilhosas, podem ter sido as melhores imagens. Mas a questão é que, entre ficar com a imagem como um dado absoluto e a relação de significação da imagem, o que esse autor vai dizer é: entenda a imagem, mas entre no seu significado. E agora é possível criar novas imagens sem que a gente fique refém das imagens com significados que não nasceram naquele texto, nasceram das interpretações posteriores, nasceram de outros fatores, de outras pessoas, de outras tradições. Entende? Por isso que quando a gente estava estudando Leonardo Boff aqui, ele fazia questão de falar, olha, ressurreição não é a mesma coisa que vida após a morte. Pô, isso é uma dificuldade para a gente. Claro, porque a gente já faz parte de várias camadas que se apropriaram daquilo, várias, a gente até fica. Ah, mas não existe vida após a morte? Então tudo que eu aprendi errado? Não, pode existir tudo isso. Mas aquela imagem ali não nasceu dessa questão, nasceu de outra questão. Entende? E para você hoje ter imagens diferentes do nosso tempo, para experimentar aquele significado, não adianta reproduzir as imagens do texto, porque elas não significam mais o que significaram. E se você ficar preso àquilo ali, você está caindo numa idolatria, porque você acha que a forma ela é a raiz do conteúdo. O conteúdo ele tem que ser refém daquela forma e daquela fórmula, e não necessariamente. Entende? Então, ler os textos tem que ter essa arte. Hoje eu estava, à tarde estive com a mãe Viviane, de Oxum e tal, a gente estava conversando um negócio, a gente vai organizar um evento agora sábado. A gente estava falando sobre o evento e tal, e de repente ela falou que ela foi iniciada numa tradição africana recentemente e tal. Eu meio que sabia, mais ou menos participei de longe, e ela estava mostrando para mim as coisas, e ela falou assim para mim, ela me chama de pastorzão, pastorzão, eu vou ficar a vida inteira para entender isso. Ela falou assim, na Nigéria, as pessoas estudam no mínimo 30 anos para começarem a lidar com isso. 30 anos. 30 anos. Sabe o que são 30 anos de estudo? É uma vida inteira que você vai ter que ler, ler e experimentar, 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 e tá aí, errar, e acertar, e superar, e aprender com os outros, e ouvir, ver os detalhes. É isso, cara. Entende? A gente está estudando textos que, se a gente não fizer isso, a gente vier com esse simplismo nosso, ouvir um bom pregador. Cara, a fé é uma tarefa da vida inteira, gente. A vida inteira. E você vai ler, vai reler, vai descobrir camadas, e vai perceber que aquelas imagens não fazem mais sentido.
que tem outras camadas de significado. E o que que vai dizer? É só o texto? Não, é a tua experiência. A partir da relação com o texto e com a vida, que é o lugar onde, do qual o texto ganhou significado, onde as pessoas experimentaram o significado que elas estão tentando dizer. Tentando dizer, não significa que elas deram conta de dizer. Entende? Então, é sempre, para usar uma expressão de um filósofo francês, Gilles Deleuze, é sempre um sistema aberto. É um sistema aberto, não tem nada fechado. E eu falei do Edson, porque o Edson ele tem uma carga de experiência muito interessante, ele fala muito colado com certas experiências que ele vai tendo, que ele foi aprendendo e tal, ao mesmo tempo grudado nas leituras, nos estudos dele. E eu já ouvi o Edson falar, às vezes, 3 vezes um mesmo texto, e eu vi o Edson falar 3 coisas sobre o mesmo texto, e que nasceram da relação de experiência com a matriz experiencial daquele texto, entende? Qual era melhor do que a outra? Não era. Todas são muito verdadeiras. E ele foi criando uma nova simbólica, ele foi usando poetas, ele foi usando imagens, ele foi usando iconografias, filmes, sabe, que não estão na Bíblia. Entretanto, você entra naquilo e fala assim, mas poderia estar na Bíblia, porque tem tudo a ver com essa experiência, tem tudo a ver com essa significação. Entende? Então, essa relação, ela é muito importante. Por isso, tem uma grande estudiosa da Bíblia no Brasil, é professora em Minas Gerais, na Federal de Uberlândia, eu tive com ela há muito tempo. Ela é fera, ela é ateia, e ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim, eu experimento a Bíblia como um grande poema. Claro, o que ela está chamando de ateia? Ela não acredita em nenhuma doutrina que fale de Bíblia, isso ela não acredita mesmo, não. Mas ela tem, cara, uma experiência poética do texto, e você vê que ela experimenta mesmo o texto, cara. E você vê que, que como que as nossas doutrinas nos atrapalham. E o que ela está chamando de ateísmo, na verdade, é uma negação das interpretações doutrinárias. E quando ela fala, você fala, gente, quanto tem vida nesse negócio aqui. E os exemplos que ela dá para ela mostrar, cara, você fala, caraca, estou entrando no texto, não no texto, estou entrando na experiência do texto. Entende? Esse autor, ele quer nos chamar para esse outro lugar. De novo, não é uma vivência interior, é uma experiência relacional. Então, a primeira coisa que ele faz, ó, vamos então entrar nessa parada? Vamos. A partir de quê? Vamos pegar um exemplo, cara. Um exemplo como tem imagens que não nos servem mais. E que a gente tem que explorar a experiência, a significação e, de alguma maneira, abandonar essas imagens. Essas imagens não nos servem mais. Qual imagem? Ele falou, vamos pegar a clássica. Ele cita várias notícias de jornal com pessoas judeus, assim, meio aterrorizados por causa de algum acontecimento que foi a Bíblia para falar de algum acontecimento contemporâneo. E qual é a imagem? É Abraão indo imolar Isaac. Entende? Cara, aquilo é uma imagem extremamente poderosa, com uma tradição de interpretação quase que infinita. Entretanto, por mais mirabolantes que sejam as interpretações, a gente está num tempo onde a noção de sacrifício ela é desconcertante. Por quê? Porque se esse texto foi feito lá no século VI de Cristo, como alguns imaginam, sexto século, sexto século de Cristo, a gente está em 2023, entende? E não dá para a gente fazer, assim, fingir que a gente está anulando o nosso lugar. E a gente sabe o que são práticas de sacrifício. E a gente sabe o que são práticas de sacrifício humano. É só pensar em Auschwitz. E esses judeus que ele vai usar, todos vieram depois de Auschwitz. Entende? E essas pessoas estão querendo dizer, cara, esse negócio aqui não é fácil. Parênteses interessante. Jonas Rezende, 2012. Lançamento do meu livro que eu escrevi com ele, A Redenção de Deus sobre o Diabo e a Inocência. Jonas já não estava muito bem naquela fase lá, os remédios, se eu não me engano, estavam mudando, mas ele deu uma palestra que eu me lembro que um amigo meu da UERJ falou assim, Alexandre, eu fiquei com aquilo a semana inteira. E a palestra dele era o seguinte, ele era muito novo, ouviu falar de Jó na igreja e resolveu ler Jó. E ele não conseguia dormir. Porque ele compreendeu
que Deus tirou tudo, tipo, tirou a esposa, filhos, cachorro, papagaio, tudo. E aí, no final, ele dá uma outra esposa, mesma quantidade de filhos, mesma quantidade de animais. E aí o Jonas fez uma pergunta óbvia, mas é óbvia. Como assim? Minha mãe é substituível? Minha filha é substituível? Meu cachorro é substituível? Mas isso está no texto, gente. É isso que ele está falando. Ah, mas esse texto nasceu com outras significações. Nasceu, porém, isso é o texto. Esse autor está dizendo isso. Peraí, gente, vamos parar com esse negócio de que os textos não dizem o que ele está dizendo. Rubem Alves falou isso. A gente não lê o texto e está sempre querendo, achando que os autores precisam da nossa defesa. Não, eles não precisam da nossa defesa. Eles escreveram isso. Como é que se chama um autor bíblico? É agiógrafo. Os agiógrafos escreveram isso. Jó, essa perspectiva que o Jonas está falando, ele é um escândalo. Se Deus chega na minha vida e fala assim, porra, deixa Satanás sair me destruindo e tira, e mata a minha esposa, minha filha, meu filho, tira tudo de mim. E eu fico lá teimando na fé, até que um belo dia, é assim que diz lá, capítulo 41. Sabe, eu bato de frente com Deus, e Deus chega cheio de mar e fala assim, quem é você, cara? Você estava aqui quando eu criei o mundo, você estava aqui. Está escrito lá. Aí ele chega no final e fala assim, antes eu te conhecia por ouvir dizer, agora os meus olhos te veem. O que na tradição judaica são escândalos, os olhos nunca podem ver Deus, os ouvidos podem escutá-lo. Quem diz isso é o capítulo 33 de Êxodo. Moisés viu as costas de Deus, jamais frente a frente, porque a nenhum homem foi dado ver Deus face a face. Está escrito lá. Então esse livro ainda tem um escândalo teológico lá para a galera dele. Tudo bem, mas o Jonas viu uma coisa óbvia. Esse Deus está falando de substituição. Esse Deus está falando de uma fé experimentada por meio de morte de inocentes. Entende? Eu não tô, olha, eu amo o livro de Jó. Eu só estou querendo dizer que a questão do Jonas é uma questão importante. Jonas, uma vez falando para mim, a gente já tinha escrito esse livro, eu não me lembro o que a gente ia fazer junto. Eu fui conversar com ele, às vezes a gente ficava a noite inteira conversando, eu anotava as coisas lá. E aí ele falou assim para mim que tinha uma época, quando ele era muito novo, não sei se ele tinha acabado o seminário, ou estava no seminário, ele chegou a ler o livro de Apocalipse todo dia. Todo dia ele lia uma vez inteiro o livro de Apocalipse. E ele disse para mim uma coisa, para perder o medo. Para perder o medo. Eu tô falando de um cara, que é um dos caras mais para frente que eu já conheci, cara. Dentro do seu tempo, é óbvio. Para perder o medo. Entende? O que esse autor querendo dizer é o seguinte: é uma leitura de texto bíblico sempre nos coloca isso. A gente lê a partir de uma tradição que apresenta as imagens, apresenta significados, e o texto apresenta as imagens. Isso nutre medo. Isso não nos deixa dormir. Isso nos faz perguntar, pô, mas eu vou crer num Deus que pode tirar todos os meus familiares, todos os meus bens, todas as terras, deixa tirar os meus amigos, de repente volta todo mundo e o final é feliz, mas não é a mesma pessoa, não é o mesmo contexto. Mas ele tirou e deu. Mas, pô, assim como ele deu, como as pessoas são substituíveis. O que o Jonas está dizendo? É claro que esse texto não é só isso, mas isso faz parte desse texto. Então, o que esse autor ele quer mostrar é que eu não posso cair numa ideia de que eu leio o texto e falo qualquer coisa para que eu defenda o texto. Textos não precisam de defesa. Ninguém aqui tem procuração para defender um texto. A gente não tem procuração para defender nem os escritos dos nossos filhos na escola. Não, eu vou explicar para você que essa frase ele fala em casa não significa isso. A professora de português vai falar, você está de sacanagem? Você é só pai dele, fica lá na tua casa. Meu problema é outro aqui. Né? A gente não tem procuração nem para os nossos filhos, entendeu? Até Mas a gente quer ter Odisseia, procuração. Você tem, eu não tenho. até Odisseia, Agora, defesa de Deus, né, cara? que a gente tem que justificar que Deus é bom, mesmo que a gente sinta um medo desgraçado a partir do momento que a gente viu que Deus tirou toda a família de Jó. Então, ele está querendo nos chamar para uma outra responsabilidade. Ele está querendo dizer, essas imagens,
Essas narrativas surgiram de experiências do mistério. Como a gente entra nisso? E a gente lida com as imagens. A gente consegue dizer, olha, essas imagens, para essas experiências, não fazem mais sentido. E não quer dizer que eu não vou entender toda a construção das imagens. É óbvio que eu vou entender. É óbvio que eu vou entender. Agora, por exemplo, nós vivemos num contexto que se pretende democrático. Todas as grandes imagens divinas da Bíblia são baseadas na monarquia ou no compartilhamento jurídico dos juízes, compartilhamento de juízos de juízes, entende? Ou você tem... Cara, são duas formações políticos sociais que não tem nada a ver conosco. Significa que eu vou jogar fora... Alexandre, mas essa confusão toda não parte do pressuposto de que tudo foi inspirado por Deus, afinal de contas? Porque outro dia eu falei com a minha irmã, que é muito evangélica. Eu falei, mas está escrito assim porque a pessoa tinha a caneta. Quem tem a caneta, escreve, sabe? E aí, Gabi? Eu não parto do pressuposto de que tudo é inspiração divina, que, aliás, eu nem sei exatamente, o que é. Desconfie que ninguém, o que é Deus. Então, está escrito lá por quê? Porque a pessoa tinha caneta, caramba. Então, por isso escreveu. Você tá... Gabi, eu vou te contar uma do Edson. Olha. É escandalizar a irmã, né, Gabi, com essa frase aí. Mas o Edson me contou uma história... O Edson... diga. Escandalizando a irmã com essa frase aí. É verdade, isso é verdade. Mas o Edson me contou uma história muito boa sobre isso, Gabi, semana passada. Ele participou de uma banca de doutorado de alguém, de uma outra universidade, e a pessoa era um pastor presbiteriano, e a primeira parte da tese era sobre a questão da mulher. Era extremamente para frente, crítica, falando sobre os feminicídios e tal, sobre patriarcado e tal. Quando ele vai colocar a questão teológica, ele pega o segundo relato da criação, onde Deus cria Adão e Eva e mostra o caráter secundário da mulher. Está no livro de Gênesis. E aí, cara, o cara era inflexível, quer dizer, toda a análise histórica, política era crítica. Quando chegava na parte teológica, e o Edson falou uma coisa, Gabi, que é o que a gente vai ver aqui, que esse autor vai fazer isso de outra maneira. Ele falou uma coisa séria, falou assim, meu amigo, você está sendo ultra-ortodoxo. Falou lá com o jeitinho do Edson, que não é o meu, é claro, todo polido, que eu não sou, mas vai lá. E aí eu já teria despirocado em teses. Eu não gosto de aprovar coisa tão merda, né? Mas o Edson chegou, foi todo carinhoso e disse assim, se a sua fé, ela diz que Jesus é a palavra de Deus, e segundo Lutero, é a palavra que ilumina as palavras, ou seja, ó, a experiência da fé em Jesus, diz Lutero, ilumina as palavras bíblicas. É isso que diz Lutero. Portanto, nenhum texto sem a luz da palavra chamada Jesus e sem a presença de Jesus é texto revelado. É isso que diz Lutero. E aí disse o Edson, de maneira bem brilhante e bem simples, falou assim, por que você não partiu de um pressuposto muito mais importante para o que você quer, como Jesus se relacionava com as mulheres? E, a partir daí, fez uma análise crítica da Bíblia, porque o que você está querendo é pegar um texto de Gênesis, legitimar uma prática contra feminicídio, contra machismo, sendo que esse texto foi escrito em contexto patriarcal. Ele disse para o cara. Ou seja, você está querendo tirar do texto o lugar histórico do texto, que é o patriarcado. Se você falasse das experiências dentro do patriarcado contra o patriarcado, tudo bem, mas você pegou um texto que legitima o patriarcado. Então, o que diz o Edson? Isso é bom, Gabi. É que a gente não vai aceitar qualquer coisa. É isso que esse autor está querendo dizer. A gente não vai aceitar. Mas a gente não vai aceitar qualquer coisa porque a gente está afim, que é um capricho nosso. Não, é porque a nossa experiência de fé,
que nesse caso ele vai terminar com Jesus, é óbvio que ele vai terminar com Jesus, por isso que ele fala da interpretação cristã. Você experimentando a vida a partir de uma experiência de Jesus de Nazaré, poderia ser Buda se você fosse lá do Oriente. Você vai chegar e falar assim: olha, me desculpa, mas essa imagem surgiu tendo muito sentido num tempo. Essa imagem não faz sentido. E essa imagem, esse significado que está na base dessa imagem, não tão absolutos como a gente imagina. Então, o que ele vai dizer é, vamos traduzir isso, a partir da experiência de Jesus de Nazaré, de que Deus é Abá, paizinho, eu não posso ficar com a experiência de terror de um Deus vinculado a um sacrifício. E ele não está dizendo que aquilo não fez sentido para aquele tempo e para vários tempos. Ele só está dizendo que a matriz terrorista que nos anima hoje na relação com esse texto, ela não pode se absolutizar a partir do momento que Deus é paizinho. Então, a leitura que esse cara vai fazer é sempre nos colocando na responsabilidade de, ao ler e ao fazer a experiência, visualizar joio e trigo. Essas imagens não dão conta mais do mistério, porque agora eu experimento o mistério como mistério de amor. Essas imagens, elas produzem o contrário de um mistério amoroso. Elas me dão uma experiência de um mistério como terrível. E aí? Entende? Então, esse autor, ele diz, não tem neutralidade. Quem estuda a Bíblia, quem estuda qualquer texto sagrado, não tem neutralidade. Por quê? Porque está em jogo a nossa experiência. Está em jogo decidir a nossa vida em 2023 com os outros, no Brasil, no tempo que é o nosso. Então, eu não estou aqui para justificar e bater palma para nenhum autor da Bíblia. Eu estou aqui para me relacionar com a Bíblia de tal maneira que eu tome partido do Deus Abá, do Deus amor, do Deus compaixão. Parênteses. Há 5, 6 anos, 6, 7 anos, sei lá, o Marcelo Barros, que eu chamei na ICI para falar na pandemia, monge, agora ele está no Recife, se eu não me engano, mas ele era monge beneditino, prior do monastério beneditino lá de Goiás. Ele é um biblista muito conhecido, muito conhecido. E ele é um camarada que estuda tradições de terreiro, na Bahia, por exemplo, no próprio Recife. Ele escreveu um livro sobre teologia da libertação, a questão negra e a questão ameríndia, dos índios. Ele falou que a questão dos índios ele não tinha tanto capacidade, mas ele falou. Mas quando ele chega na questão africana, ele faz uma coisa muito legal, Gabi. Ele pega uma palavra em Yorubá e diz que Jesus foi o orixá da compaixão. Orixá é uma divindade, é só isso. É uma divindade que a gente escolhe para tomar conta da cabeça. É isso que significa em Yorubá. É o chefe da nossa cabeça. Então ele diz que Jesus é o chefe da nossa cabeça. É o guia da nossa cabeça. Mas é o guia da compaixão. E ele fala uma coisa bonita. Ele diz: o orixá da compaixão nos redimiu da vingança divina, do ódio divino, da indiferença divina e do sacrifício divino. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, eu vou ler os textos sagrados a partir de uma experiência fontal, como dizia Leonardo Boff. Uma experiência fonte. Eu vou entender o significado. Mas por mais que eu desconstrua aquela imagem, sempre tem associação com um lugar que não é um lugar onde Deus pode ser plenamente chamado de paizinho, mãezinha, compaixão, ternura. Sabe? Essas palavras que nos dão imagens de acolhimento, de justiça, de colo, de útero, né? Misericórdia em hebraico recede, é a palavra que tem a ver com quem sente com as entranhas, com o útero. Ó, misericórdia, útero. Entende? Então o que ele vai dizer é, a gente vai saber que aquilo tem significado e talvez tenha até para a nossa fé, mas não absoluto, relativo. Diante de Abá, o terrorismo divino é relativizado. Pronto, é assim. Entende? Nesse sentido, dá para aceitar tranquilamente que Jesus é Salvador mesmo, né?
Se lembra de ontem, Gabi? Né? O texto lá do Evangelho de João, né? O que o texto está dizendo? Jesus está dizendo que ele, como filho do homem, ele é salvador por causa da imagem de Moisés. Capítulo 21 do livro de Números, de 1 a 7. O que diz lá? O povo se rebelou, ficou puto contra Deus, contra Moisés. Deus chega para Moisés, e Deus manda serpentes e vai matando todo mundo. E pede para colocar uma haste. As pessoas pedem socorro, pedem para Deus tirar as serpentes. Eles falam, não vou tirar nada, mas vou dar uma chance para vocês não morrerem. Ou seja, salvar vocês. Moisés vai pegar uma haste de bronze, botar uma cobra, uma serpente no meio, e quem olhar para a serpente depois de picado não morre. E Jesus diz, sou eu. Salvação, Jesus diz salvação é isso. Eu não vim julgar o mundo, o Filho do Homem veio salvá-lo. Ele usa a partir dessa imagem. Sabe? Ou seja, o que a gente tem que olhar, Gabi, vamos ler, fazer uma leitura do que você acabou de falar. É que há muitas imagens da Bíblia que são serpentes que nos destroem, gente. No nosso contexto atual. E a gente se relacionar com um Deus amoroso é como aquela haste de bronze que tem uma serpente que nos salva. Nos salva do quê? Das picadas que nos destroem. E são os ídolos que nos matam, nesse caso aqui, né? Então, isso nos faz ter uma relação extremamente responsável, crítica e comprometida com o texto. É isso que esse autor quer. Ele não quer dizer, então, que se dane, não que se dane, não. Esse texto tem importância, a gente vai enfrentá-lo. A gente não vai absolutizá-lo, mas a gente vai enfrentá-lo. Então, Gabi, nesse caso, a ideia de salvação, não mais como vida post-mortem, mas como serpente que nos ameaça, que nos mata, que é isso que Jesus fala de si. Olha, de si, hein? É muito bom essa imagem. Isso nos permite colocar quais são as imagens que são serpentes que nos matam. E não são poucas na Bíblia. A Bíblia está cheia de serpente. Né? Eu me lembro até hoje de um teólogo alemão, na primeira aula dele de doutorado, para os doutorandos de Bíblia, ele fez uma análise crítica que saía destruindo tudo e levou só a capa e falou assim, olha, meu curso é sobre esse livro aqui. O Jonas gostava dessa história, aí ele falou assim, aí os alunos falaram assim, professor, só tem a capa da Bíblia. Ele falou assim, isso é o que sobrou da minha leitura crítica. Aí todo mundo falou, cara, a gente não vai ter lá aula de nada. Na aula seguinte ele traz a Bíblia, agora com o texto. O pessoal falou, ué, e a capa? Você não tinha destruído tudo? Aí ele falou assim, eu desconstruí tudo, mas eu não anulei nada. Eu não anulei nada. Eu desconstruí. Eu não aniquilei. Agora eu volto ao texto, entende? E agora as serpentes não me matam mais. Entendeu? Essa imagem é muito boa. Desconstruiu. Aí você no dia seguinte tem a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia, mas desconstruída. Isso significa que agora eu leio tudo, agora eu perpasso as imagens, mas agora as imagens não se tornam serpentes. Entendeu? Entende? Então, eu acho que é aí que a gente tem que se colocar. A partir do quê? Do texto e da experiência. É isso. A gente vai ver essa palavra que ele não usa dessa maneira, mas é o pressuposto da leitura dele. Experiência. É você chegar e fazer uma pergunta que uma teóloga argentina, que morou na Suíça uma época, ela fez para a comunidade LGBT, como é ler o evangelho numa sauna gay. Entende? Eu não tive ainda a oportunidade de uma sauna gay. Eu gostaria de ir para conhecer, eu fui a puteiro, por que eu não vou? Para conhecer, até para saber como seria ler o evangelho numa sauna gay. Porque ela faz isso. E ela é uma revolucionária. E ela não aniquila o texto. Ela só elevou a haste e não é destruída pelas serpentes, entende? E quando você vê que ela está falando de um Jesus que nasce em diálogo com a experiência de fé de quem está numa sauna gay, o Jesus que aparece é extremamente bonito, é respeitoso, é amoroso, é justo, é responsável. Mas da sauna gay pode sair alguma coisa de boa? Pode, claro que pode. Se sai de dentro das igrejas, não pode ir numa sauna gay? Pode. Né? Eu ouvi de uma prostituta, tá? Eu tenho essa entrevista comigo, é uma mulher trans, chama travesti. Ela é prostituta, ela foi apedrejada
na cidade de origem dela, que é Barra Mansa, aos 19 anos, e veio para o Rio se prostituir porque foi apedrejada na rua. Apedrejada. Eu estou falando de século XXI. Uma menina grande, linda, linda, linda. A gente saiu para fazer uma entrevista com ela, o nome dela de Guerra e Vitória. E ela começou a contar, e ela falou que a família dela, olha só que coisa, Gabi, é adventista. E quando ela falou aquilo, eu falei, ué, coisa estranha, mas é adventista? E perguntei sobre a fé dela. E ela falou assim, eu faço oração quando eu acordo, quando eu vou para a pista trabalhar e quando eu vou dormir, 3 vezes por dia. E sempre leio um salmo. E eu achei isso, cara. E aí eu falei assim, mas o que que a igreja adventista diz? Ela falou assim, não me aceita. Aí eu disse assim para ela, olha só, Gabi, e se Deus lá da igreja adventista realmente não te aceitar? Resposta dela, eu já disse isso, falei em palestras, as pessoas já acham que sou eu, é uma prostituta trans. Olha o que ela me disse, está anotado, Gabi, ela disse assim, eu mando Deus pro inferno e fico com Jesus que não me abandona. Tá? Cara, ela tem uma experiência com Jesus que não a abandona, cara. Ela é capaz de mandar o Deus pro inferno, cara. Ela é capaz de mandar essa serpente pro inferno. Ela é capaz de não ser refém desse ídolo. Ah, mas está na Bíblia que? Está na Bíblia, sim. Mas está na Bíblia enquanto serpente ídolo, não enquanto ícone e vida. Por isso que a gente não lê de lugar nenhum, a gente lê a partir de experiências. Como disse muito bem Deleuze, olhos doentes veem doença, olhos sãos sabem ver saúde. Né? A nossa pergunta é, que olhos estão lendo para descobrir tanta merda? Entende, Gabi? É por aí, cara. Então, ó, hoje eu nem entrei tanto, mas a gente vai entrar Abraão, Isaac, até chegar a Jesus. Nesse pequeno texto, o texto tem 30 páginazinhas, o espaçamento é grande, mas vocês vão ver que o que eu estou falando hoje, ele vai começar a desconstruir, ele vai botar vários elementos teológicos que a gente vai ver, para chegar ao Abá. E ser capaz, no fundo, Gabi, Samuel, Lúcia, Patrícia, minha inimiga predileta, Gilda, que me seduz todo dia, meu amigo Albertão, tia Grace, mãezinha querida. Ele vai ser capaz de nos chegar no fundo e dizer o seguinte: a Bíblia tem muitos deuses. Mas o politeísmo não é numérico. O politeísmo é existencial. Entende? Por mais que eu diga só há um, como há muitas experiências da vida em cada uma dessas imagens, tem experiências que não trazem vida para ninguém. Tem experiências que promovem vida pra cacete. Ah, mas é o mesmo Deus. Mas se o significado mudou, existencialmente mudou a divindade. É claro que ele não fala isso, isso sou eu agora interpretando. E a gente tem que ter a coragem de falar assim, olha, o Deus que mandou Abraão imolar Isaac, por mais que ele depois tenha mudado, tem o seu lugar. Porém, não me toca tanto. Legal, tem o seu lugar. Como disse há pouco tempo não, já tem uns anos, disse o Silas Malafaia. Ah, as pessoas gostam de dizer que Deus é amor, mas tem que lembrar que Deus é justiça. Mas ele pensa justiça como vingança moral. Ô, Malafaia. Se Deus é amor, ele nunca é vingança moral. Já que você não seguiu o código, você vai se fuder na vida. Ah, mas tem a imagem dele lá? Tem. Mas depois do Abá, depois do paizinho, fica com esse aí, meu camarada. Mas essa imagem é uma cobra que mata. A gente vai estudar isso. Hoje não deu para a gente entrar tanto, hein, Tia Graça? Mas já deu para ver o tom do texto, entendeu? A gente vai chegar a dados teológicos que nos levam a isso, essa maluquice que a gente está falando aqui agora.
se vocês quiserem, para terminar, pô, é que tem tanta coisa na minha cabeça, cara, tô começando a ficar meio maluco essa leitura. Leonardo Boff escreveu um livro, a gente pode ler qualquer dia. Graça e Experiência Humana. Aí, tia Graça, Graça e Experiência Humana. Esse livro antigamente era A Graça Libertadora de Deus, mudou o título. Ele começa com uma história. A história é uma viagem. E ele vai narrando uma viagem. E ele diz que num trem, as pessoas estão viajando, tem gente que, porra, que nem percebeu que tá num trem. Tem gente que tá de saco cheio do trem, quer pular do trem. Tem gente que viaja com raiva do trem, mas viaja. Tem gente que fala, caramba, tanta riqueza de lugares que eu tô passando, e só se encanta na viagem. E ele diz assim, viagem é experiência. É o que eu falei antes, ó, em alemão, Erfahrung. Ele diz, todo mundo viaja no coração do mistério. Mas a forma de viajar faz com que alguns celebrem, outros não reconheçam, outros sequer queiram estar nesse coração, e outros têm raiva do mistério. E ele diz, graça é sempre o movimento da viagem. A fé é só abrir-se para saber que somos engraçados. Entende? E aí ele diz, diante disso, tudo que falamos sobre o mistério é palha. É uma expressão de quem? Minha? Dele? Não. São Tomás de Aquino. No finalzinho da vida, nos últimos instantes de vida, antes dele morrer, ele está escrevendo, se não me falha a memória, 5 livros ao mesmo tempo, e ele tem amanuenses, ele vai ditando os livros. Pá, pá. E tem um momento que ele vai, tá cansado, ele vai para a cela dele, né? Ele vivia numa cela dominicana, e ele vai fazer uma oração e ele tem uma experiência de Jesus vivo, uma experiência mística. Quando ele volta para continuar os livros, ele não consegue falar. E as pessoas falam, Tomás, a gente está esperando, o que é para escrever? E ele não sabia nem onde ele estava. E as pessoas veem que ele está com um olhar assim, e fala, Tomás, Tomás, Tomás. E aí, quando ele percebe que ele está no lugar onde ele ditava os textos, ele para e diz, depois que eu conheci a Cristo, tudo isso é palha. Aí ele vai para um concílio da igreja e morre no caminho. Palha. Ele deixa incompleta a Suma Teológica, a obra mais famosa dele. Porque depois que ele viu aquilo, ele percebeu toda a minha linguagem não dá conta. É palha. Entende? E a gente acha que palha é ouro. Olha que merda. Mas a Bíblia está cheia de palha. É isso que a gente está falando. Mas a gente quer a porra da palha. Não, vou vender vale 20 mil quilates. É só palha, gente. É só palha. Entendeu? Por isso que a gente está estudando a imagem. Para a gente não se refém das palhas. Que viram serpentes, que nos mordem e nos matam. Vamos? Chega de história, cara. Eu vou falando, vai vindo essas merdas, essas histórias, e eu não acabo nunca. Tia Graça, tá feliz? Boa, Gabi! Samuelzão, voltou? Vamos arrebentar esse ano, hein, cara? Alexandre, suas aulas são um tratado pastoral, cara. Eu me sinto abraçado por todo esse conteúdo. Obrigado. Eu Obrigado. Alexandre, agradeço. respondendo a sua pergunta, feliz eu não sei, agora desconstruída bastante. Porque, caramba, A gente estuda para isso, tia Graça. A gente estuda para isso, cara. A gente não. mas não dá para eu sair andando, essa hora da noite não dá para sair andando. Não dá, não. É verdade. Tchau, Tem uma. gente. Eu vou pro meu Para quarto. completar. Eu nem como é que eu Tem, vou. para completar, tem um teólogo dos Estados Unidos que ele diz uma coisa muito boa. Ele diz o seguinte: a gente estuda não para se sentir bem, mas para se transcender.